Você já se sentiu como se estivesse correndo numa esteira, se esforçando ao máximo, mas sem sair do lugar? A vida parecia pesada, cheia de obrigações, ruídos e preocupações que não eram minhas. Eu já estive exatamente aí. Lembro-me de uma época em que meu dia começava e terminava com uma ansiedade constante. Eu me preocupava com o que os outros pensavam de mim, com um futuro que eu não podia controlar, e remoía erros do passado como se pudesse mudá-los. Era exaustivo. Minha mente era como uma casa bagunçada, cheia de coisas que eu não precisava, mas que tinha medo de jogar fora. Cada notificação no celular, cada opinião não solicitada, cada comparação nas redes sociais, era mais um item, acumulando poeira e ocupando espaço. Eu vivia para agradar os outros, buscava validação externa e me sobrecarregava com metas que a sociedade dizia serem importantes. O resultado? Eu estava perdido, desconectado de mim mesmo, sentindo um vazio que nenhuma conquista externa conseguia preencher. Eu estava sobrevivendo, não vivendo. Foi então que descobri o estoicismo, não como uma filosofia antiga e empoeirada, mas como uma ferramenta prática e poderosa para a vida moderna. Pense em Sêneca, que dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, ou em Marco Aurélio, um imperador que, mesmo com todo o poder do mundo, buscava a paz interior. Eles me ensinaram uma lição crucial. A chave para a tranquilidade e a felicidade não está em adicionar mais coisas à nossa vida, mas em eliminar tudo aquilo que nos pesa, nos distrai e nos impede de focar no que realmente importa. A filosofia estoica me deu a coragem para fazer uma grande limpeza. Comecei a questionar tudo. Essas preocupações são realmente minhas? Posso controlar isso? Essa opinião realmente importa? Essa atividade me traz alegria ou apenas mais estresse? Lentamente, comecei a jogar fora o lixo mental. Eliminei a necessidade de aprovação, a preocupação com o incontrolável, o rancor do passado. E a cada coisa que eu eliminava, sentia um alívio imenso. Era como abrir as janelas de um quarto abafado e deixar o ar fresco entrar. O espaço que antes era ocupado pelo caos começou a ser preenchido por clareza, propósito e uma paz que eu não sentia há anos. Hoje, quero compartilhar com você o mapa dessa jornada. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um guia prático, inspirado na sabedoria estoica, para você também fazer essa limpeza na sua vida. Neste vídeo, vamos explorar as 15 coisas que você precisa eliminar imediatamente para encontrar mais paz, foco e felicidade. São 15 pesos que você talvez nem perceba que está carregando, mas que estão te impedindo de viver a vida que você merece. Se você se sente sobrecarregado, ansioso, ou simplesmente sabe que pode viver de uma forma mais leve e significativa, este vídeo é para você. Prepare-se para começar a sua própria faxina existencial e redescobrir a liberdade que existe quando nos livramos do excesso. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Continue assistindo para descobrir o primeiro item que você precisa eliminar da sua vida ainda hoje. 1. Elimine o apego ao que não depende de você. Você já parou para pensar em quanta energia gasta todos os dias tentando controlar coisas que, na verdade, estão completamente fora do seu alcance? Seja a opinião de alguém sobre você, o resultado de um projeto no trabalho, ou até mesmo o comportamento de pessoas que você ama. Essa busca por controle é uma fonte constante de ansiedade, frustração e sofrimento. Hoje, vamos conversar sobre como se libertar dessa ilusão e encontrar paz no ato de soltar. A verdade é que a única coisa que realmente podemos controlar são nossos próprios pensamentos, nossas reações e nossas ações. Todo o resto, por mais que a gente se esforce, tem uma vida própria. Tentar controlar o que os outros pensam é como tentar segurar a água com as mãos. As opiniões das pessoas são formadas por suas próprias experiências, crenças e emoções. Elas não são um reflexo do seu valor. Tentar agradar a todos o tempo todo é uma receita para o esgotamento. Em vez disso, que tal focar em ser autêntico, em agir de acordo com seus valores e princípios? Quando você faz isso, atrai pessoas que ressoam com quem você realmente é, e a opinião dos outros perde aquele peso enorme que carregava. O mesmo vale para os resultados. Nós podemos e devemos dar o nosso melhor, planejar, executar com dedicação e paixão, mas o resultado final, ele é influenciado por inúmeros fatores que não controlamos. O mercado, a sorte, a decisão de um cliente, o tempo. Se você se apega demais ao resultado, qualquer desvio do plano pode parecer um fracasso pessoal. Mas e se a gente mudasse o foco? E se celebrássemos o esforço, o aprendizado, o crescimento que tivemos durante o processo? O verdadeiro sucesso
não está apenas na linha de chegada, mas em cada passo corajoso que damos na jornada. Concentre-se no processo, naquilo que você pode fazer, hoje, agora. Dê o seu melhor e confie que o resultado será uma consequência natural, não um único objetivo. Soltar o controle não significa ser passivo ou desistir. Pelo contrário, é um ato de poder. É reconhecer onde sua energia é mais bem investida. Quando você para de lutar batalhas que não pode vencer, libera uma quantidade imensa de energia mental e emocional. Essa energia pode ser redirecionada para o seu autocuidado, para seus relacionamentos, para seus hobbies, para construir a vida que você realmente deseja, focando no que está ao seu alcance. É como tirar um peso enorme das costas que você nem sabia que estava carregando. Então, como começar? Comece com pequenos passos. Observe seus pensamentos. Quando você se pegar ansioso por algo que não pode controlar, respire fundo e diga a si mesmo: eu posso controlar meu esforço, mas não o resultado. Eu posso ser gentil, mas não posso controlar como os outros me tratam. Pratique o desapego. Entenda que a vida é fluida, cheia de incertezas, e que isso também é bonito. A incerteza abre espaço para o inesperado, para surpresas boas, para novas oportunidades. Libertar-se do apego ao que não depende de você é uma jornada, não um destino. Haverá dias em que será mais fácil e outros em que o velho hábito de querer controlar tudo vai bater na porta. Está tudo bem, seja gentil consigo mesmo. O importante é a consciência, a intenção de viver com mais leveza e paz. Ao soltar as rédeas do que não pode ser controlado, você abre as mãos para receber a serenidade e a liberdade que tanto merece. 2. Elimine a autopiedade e o vitimismo. Você já se sentiu como se o mundo estivesse contra você? Como se, não importa o que você fizesse, as coisas simplesmente não dessem certo? Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Muitas pessoas caem na armadilha da autopiedade, sentindo-se como vítimas da circunstância, das outras pessoas ou até do próprio destino. Mas hoje, vamos falar sobre como quebrar esse ciclo e pegar as rédeas da sua vida de volta. A mentalidade de vítima é sedutora, não é? Ela nos oferece um certo conforto quando nos vemos como vítimas. Não precisamos assumir a responsabilidade. A culpa é sempre de algo ou de alguém externo. É o chefe que não te valoriza, o parceiro que não te entende, a economia que está difícil, o trânsito que te atrasou. É uma narrativa que nos absolve de qualquer falha. O problema é que ao fazer isso entregamos todo o nosso poder. Ficamos paralisados, esperando que o mundo mude ou que alguém venha nos resgatar. Mas a verdade é que o resgate não vem de fora. Ele vem de dentro. O primeiro passo para sair desse estado é reconhecer o padrão. Comece a observar seus pensamentos e suas palavras. Quantas vezes por dia você se queixa? Quantas vezes você culpa os outros pelos seus problemas? Apenas tomar consciência disso já é um grande avanço. Não se julgue apenas, observe. Lá estou eu de novo, me colocando no papel de vítima. Esse simples ato de reconhecimento tira a força do piloto automático. O próximo passo, e o mais poderoso, é assumir 100% de responsabilidade pela sua vida. Isso pode parecer assustador, eu sei. Significa aceitar que, embora você não possa controlar tudo o que acontece com você, você pode controlar como reage a isso. Você não controla a chuva, mas pode decidir levar um guarda-chuva. Você não controla a atitude de outra pessoa, mas pode controlar como você responde a ela. Assumir a responsabilidade não é sobre culpa, é sobre poder. É dizer, ok, isso aconteceu. E agora, o que eu vou fazer a respeito? Vamos a um exemplo prático. Digamos que você não conseguiu a promoção que tanto queria. A mentalidade de vítima diria, meu chefe não gosta de mim, é injusto, a empresa não me valoriza. O resultado? Ressentimento, frustração e estagnação. Agora, a mentalidade de responsabilidade perguntaria, o que eu posso aprender com isso? Onde eu posso melhorar? Preciso desenvolver novas habilidades? Preciso comunicar melhor meus resultados? Ou talvez este não seja o lugar certo para mim e eu deva procurar outras oportunidades? Percebe a diferença? Uma te aprisiona, a outra te impulsiona para a ação. Abandonar a autopiedade exige coragem. Significa trocar a segurança da desculpa pela incerteza da ação. Significa estar disposto a falhar, a aprender e a tentar de novo. Mas a recompensa é imensurável. Você deixa de ser um passageiro no barco da sua vida e se torna o capitão. Você começa a navegar na direção dos seus sonhos, em vez de ficar à deriva, sendo levado pelas marés da vida. Então, o desafio que eu te proponho hoje é este.
Toda vez que você se pegar reclamando ou culpando algo externo, pare e se pergunte: qual é a minha parte nisso? O que eu posso fazer agora para mudar essa situação? Comece pequeno. Em vez de reclamar do prato sujo na pia, lave. Em vez de se irritar com o e-mail, responda de forma construtiva. Cada pequena ação de responsabilidade fortalece seu músculo de protagonista da sua própria história. Sair do vitimismo é uma jornada, não um evento único. Haverá dias em que a velha mentalidade tentará voltar. Seja gentil consigo mesmo, mas seja firme. Lembre-se de que você é mais forte do que as suas desculpas e muito mais capaz do que a sua autopiedade te faz acreditar. Você tem o poder de criar a vida que deseja. A única pergunta é: você está pronto para assumir esse poder? 3. Elimine o medo do julgamento. Hoje, vamos tocar num assunto que afeta muita, mas muita gente: o medo do julgamento dos outros. Você já deixou de fazer algo que queria muito por medo do que as pessoas iriam pensar? Já mudou seu jeito de ser, de se vestir, ou até mesmo seus sonhos, só para se encaixar ou para agradar alguém? Se a sua resposta foi sim, saiba que você não está sozinho. E este vídeo é para você. A verdade é que desde pequenos, somos ensinados a buscar aprovação. Primeiro, dos nossos pais, depois dos professores, dos amigos e mais tarde da sociedade como um todo. É um instinto natural querer pertencer, ser aceito. O problema começa quando essa busca por aprovação se transforma em uma prisão. Quando o medo do que os outros vão dizer se torna maior do que a nossa vontade de ser quem realmente somos. E aí, a gente para de viver a nossa vida para viver uma vida que os outros esperam de nós. Pense comigo: quantas oportunidades você já perdeu? Quantas ideias geniais você guardou na gaveta? Quantas vezes você silenciou sua própria voz porque achou que ela não seria bem recebida? Viver para agradar é como tentar preencher um balde furado. Você se esforça, dá o seu melhor, mas nunca é o suficiente, porque a opinião dos outros é inconstante e muitas vezes nem é sobre você. Na maioria das vezes, o julgamento de alguém diz muito mais sobre as próprias inseguranças e visões de mundo dessa pessoa do que sobre quem você é de verdade. Então, como a gente quebra esse ciclo? O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é a autoaceitação. É olhar no espelho e se apaixonar pela pessoa que você vê, com todas as qualidades e imperfeições. Entenda que você é único, e é exatamente isso que te faz especial. A sua jornada, suas experiências, seus gostos. Tudo isso compõe quem você é. Tentar ser uma cópia de outra pessoa é um desperdício da sua originalidade. O segundo passo é definir o que realmente importa para você. Quais são seus valores, seus sonhos, suas paixões? Quando você tem clareza sobre o seu próprio norte, a opinião alheia perde a força. Ela se torna apenas um ruído de fundo, porque você está focado no seu caminho, na sua verdade. Comece a tomar pequenas decisões baseadas no que você quer e não no que os outros esperam. Pode ser algo simples, como usar uma roupa que você ama, mas tem receio de usar, ou expressar uma opinião numa conversa. Cada pequeno ato de coragem fortalece o seu músculo da autenticidade. Lembre-se também de uma coisa libertadora: as pessoas não estão pensando em você tanto quanto você imagina. Todo mundo está ocupado com a própria vida, com os próprios medos e inseguranças. Aquele olhar que você achou que era de julgamento, talvez fosse só alguém distraído. E mesmo que alguém te julgue, qual o impacto real disso na sua vida? A opinião dessa pessoa paga suas contas? Ela te ajuda a realizar seus sonhos? Provavelmente não. Cercar-se de pessoas que te apoiam de verdade também é fundamental. Construa um círculo de amizades e relacionamentos onde você se sinta seguro para ser você mesmo, onde o apoio é genuíno e a crítica é construtiva, não destrutiva. Essas são as opiniões que importam, as das pessoas que te amam e querem o seu bem. Parar de viver para os outros é um processo. Não acontece da noite para o dia. Exige coragem, prática e muita autocompaixão. Mas eu te garanto, a liberdade de ser autêntico, de viver uma vida alinhada com a sua essência, não tem preço. É aí que a verdadeira felicidade mora. Então, o meu desafio para você hoje é: qual o primeiro passo que você vai dar para se libertar do medo do julgamento? Deixa aqui nos comentários, vamos criar uma corrente de apoio e inspiração. 4. Elimine o excesso de desejos e expectativas. Vamos falar sobre algo que nos afeta todos os dias: o excesso de desejos e expectativas. Parece que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, não é? Carro novo, o último celular, uma promoção no trabalho,
a aprovação de alguém. Mas já parou para pensar se toda essa corrida está realmente nos levando para a felicidade? Vamos ser honestos. Quantos de nós já se sentiram presos num ciclo sem fim? Você conquista algo que desejava muito, sente aquela alegria momentânea e logo em seguida, a mente já cria um novo alvo, um novo desejo. É como correr numa esteira. Você se esforça, sua, se cansa, mas na verdade não sai do lugar. Essa é a prisão mental do desejo irracional. A nossa sociedade moderna é especialista em criar necessidades que não tínhamos. A publicidade, as redes sociais, tudo nos bombardeia com a ideia de que precisamos de mais para sermos felizes. Mostram vidas perfeitas, corpos perfeitos, férias perfeitas. E nós, sem perceber, começamos a desejar tudo aquilo, criando expectativas irreais para a nossa própria vida. A consequência? Frustração, ansiedade e a sensação constante de que algo está faltando. Mas e se a chave não for ter mais, mas sim precisar de menos? A filosofia estoica, por exemplo, nos ensina a diferenciar o que está no nosso controle do que não está. Os nossos desejos e expectativas muitas vezes estão focados em coisas externas, fora do nosso controle. Não controlamos a economia, a opinião dos outros, nem mesmo o resultado de todos os nossos esforços. Quando baseamos a nossa felicidade nisso, estamos entregando o nosso bem-estar nas mãos do acaso. O convite que eu te faço hoje é para olharmos para dentro. O que é realmente essencial para você? Aquilo que, se você perdesse, faria sua vida perder o sentido? Provavelmente, a sua resposta vai girar em torno de coisas como saúde, relacionamentos significativos, paz de espírito, propósito. Percebe como essas coisas não se compram? Elas se cultivam. Focar no essencial é um exercício de liberdade. É dizer, não para a pressão externa, e sim para o que te nutre de verdade. Isso não significa abandonar ambições ou deixar de querer melhorar. Significa direcionar a sua energia para o que importa. Em vez de desejar a aprovação de todos, que tal focar em ser uma pessoa íntegra e fiel aos seus valores? Em vez de sonhar com o corpo de uma celebridade, que tal focar em ter um corpo saudável e funcional, que te permite viver bem? Comece pequeno. Faça uma lista das coisas que você acha que precisa ter ou alcançar. Depois, ao lado de cada item, se pergunte honestamente: isso é realmente essencial para minha felicidade? Ou é um desejo criado por uma influência externa? Você vai se surpreender com o que vai descobrir. Aos poucos, você vai perceber que muitos dos seus desejos são apenas ruído, distrações que te afastam da sua verdadeira essência. Ao reduzir o excesso de expectativas, você abre espaço para a gratidão. Você começa a apreciar o que já tem, aqui e agora. A sua casa, a sua comida, a companhia de quem você ama. A felicidade deixa de ser um destino distante e se torna uma presença constante na sua jornada. Você para de viver no futuro, esperando que algo mágico aconteça, e começa a viver plenamente o presente. Liberte-se dessa prisão mental. Entenda que a verdadeira riqueza não está no acúmulo de coisas, mas na simplicidade de uma vida focada no que é essencial. A paz que você tanto busca não está lá fora, em alguma conquista futura. Ela já está aí dentro, esperando que você silencie o barulho dos desejos excessivos para poder ouvi-la. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta reflexão te ajudou de alguma forma, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima reflexão. 5. Elimine a raiva impulsiva. Vamos falar sobre um tema que afeta muita gente. A raiva impulsiva. Sabe aquele momento em que a emoção toma conta e quando você percebe, já disse ou fez algo de que se arrependeu? Pois é, isso é a raiva impulsiva a agir. A boa notícia é que podemos aprender a controlá-la. Não se trata de suprimir a raiva, porque ela é uma emoção humana natural, mas sim de aprender a responder com racionalidade, em vez de reagir com emoção descontrolada. Primeiro, é fundamental entender o que desencadeia sua raiva. São situações específicas, comentários de certas pessoas, o trânsito caótico? Tente identificar esses gatilhos. Manter um pequeno diário pode ser muito útil. Anote quando sentir a raiva subir e o que estava a acontecer naquele momento. Com o tempo, você começará a ver padrões. Reconhecer os seus gatilhos é o primeiro passo para não ser apanhado de surpresa por eles. Quando sentir a raiva surgir, a primeira coisa a fazer é criar uma pausa. Respire fundo. Parece simples, mas a respiração profunda e lenta tem um efeito fisiológico real. Ajuda a acalmar o seu sistema nervoso, que fica em alerta máximo durante um acesso de raiva. Inspire lentamente pelo nariz,
contando até 4, segure a respiração por mais 4 segundos, e depois expire lentamente pela boca, contando até 6. Repita isso algumas vezes. Essa pequena pausa dá ao seu cérebro racional o tempo necessário para entrar em ação e assumir o controle da parte emocional. Outra técnica poderosa é a mudança de perspectiva. Quando estiver no calor do momento, pergunte-se: isto vai importar daqui a uma semana? Daqui a um mês? Daqui a um ano? Muitas vezes, a resposta é não. Colocar o problema em perspectiva ajuda a diminuir a sua importância imediata e, consequentemente, a intensidade da sua raiva. Tente também ver a situação do ponto de vista da outra pessoa. Não significa que você precise de concordar com ela, mas procurar entender a sua motivação pode reduzir a carga emocional negativa. Além dessas técnicas para um momento da crise, é importante adotar hábitos que promovam a calma no seu dia a dia. A prática regular de exercício físico é fantástica para libertar a tensão acumulada. Atividades como a meditação, o yoga ou até mesmo uma simples caminhada na natureza podem fazer maravilhas pelo seu equilíbrio emocional. Certifique-se também de que está a dormir o suficiente e a alimentar-se bem, pois o cansaço e a fome podem nos deixar muito mais irritadiços. Por fim, a comunicação é a chave. Muitas vezes, a raiva surge de mal-entendidos ou da sensação de não sermos ouvidos. Aprenda a expressar as suas necessidades e sentimentos de forma assertiva, mas não agressiva. Use frases que comecem com "eu sinto-me", em vez de "você fez". Por exemplo, em vez de dizer "você nunca me ajuda", experimente "eu sinto-me sobrecarregado e gostaria de ter mais ajuda com as tarefas". Esta abordagem abre portas para o diálogo, em vez de criar conflitos. Lembre-se, mudar este padrão de comportamento leva tempo e prática. Seja paciente consigo mesmo. Celebre as pequenas vitórias e não desanime se tiver uma recaída. O importante é o progresso, não a perfeição. Se sentir que a sua raiva é muito intensa e difícil de controlar sozinho, não hesite em procurar ajuda profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode fornecer ferramentas e estratégias personalizadas para a sua situação. Cuidar da sua saúde mental é um ato de força. Espero que estas dicas ajudem você a gerir a raiva de uma forma mais saudável. Se você gostou deste conceito, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que possa precisar e se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo conceito. 6. Elimine a comparação constante. Vamos falar de algo que afeta quase todos nós em algum momento: a armadilha da comparação. Sabe aquela sensação de olhar para a vida de outra pessoa e pensar: por que não estou onde ela está? Ou por que não tenho o que ele tem? Se isso soa familiar, fique comigo, porque vamos desvendar como essa prática pode ser prejudicial e, mais importante, como podemos nos libertar dela. Vivemos numa era de exposição constante. As redes sociais são vitrines onde as pessoas mostram seus melhores momentos, viagens incríveis, conquistas profissionais, famílias perfeitas. É natural que, ao vermos tudo isso, comecemos a comparar nossas próprias vidas. O problema é que estamos comparando os nossos bastidores com o palco dos outros. A gente vê o resultado final, a foto editada, o sorriso ensaiado, mas não vemos as lutas, as incertezas, as falhas e todo o esforço que aconteceram por trás das câmeras. Essa comparação constante é uma receita para a infelicidade. Ela rouba a nossa alegria, mina a nossa autoestima e nos coloca numa corrida sem fim, onde a linha de chegada está sempre se movendo. Quando nos comparamos, estamos basicamente dizendo a nós mesmos que não somos bons o suficiente. E isso simplesmente não é verdade. A chave para quebrar esse ciclo é entender uma verdade fundamental: cada vida tem seu próprio ritmo, seu próprio tempo. Pense nisso como uma jornada musical. Cada um de nós tem uma melodia única. A sua vida tem um compasso diferente da vida do seu amigo, do seu colega de trabalho ou daquele influenciador que você segue. Tentar viver no ritmo de outra pessoa só vai te deixar desincronizado e exausto. Sua jornada é sua, com seus próprios desafios, suas próprias vitórias e seu próprio tempo para cada coisa acontecer. Então, como podemos parar de nos comparar? O primeiro passo é a consciência. Sempre que você se pegar comparando, pare e reconheça o que está fazendo. Pergunte a si mesmo: essa comparação está me ajudando ou me machucando? A resposta será quase sempre a segunda opção. Em segundo lugar, pratique a gratidão. Em vez de focar no que você não tem, mude o foco para o que você já conquistou. Faça uma lista mental ou escrita das coisas pelas quais você é grato. Pode ser sua saúde, seus amigos, um projeto no qual você está trabalhando, ou até mesmo o simples fato de ter um teto
sobre a sua cabeça. A gratidão nos ancora no presente e nos ajuda a apreciar a nossa própria jornada. Outra dica poderosa é limitar a sua exposição ao que desencadeia a comparação. Se certas contas nas redes sociais te fazem sentir mal consigo mesmo, dê um unfollow. Não há vergonha nenhuma. Ao invés disso, siga pessoas e conteúdos que te inspirem, que te motivem a ser a sua melhor versão, não uma cópia de outra pessoa. E por fim, use os outros como inspiração, não como competição. Se você admira alguém, tente entender o que essa pessoa fez para chegar onde está. Quais hábitos ela cultivou? Que habilidades ela desenvolveu? Use a história dela como um mapa para traçar o seu próprio caminho, adaptando as lições à sua realidade e aos seus próprios objetivos. Lembre-se, o sucesso dos outros não diminui o seu. Há espaço para todos brilharem. A vida não é uma competição, é uma jornada individual e única. A única pessoa com quem você deveria se comparar é com quem você era ontem. Celebre o seu progresso, por menor que seja. Abrace o seu ritmo, confie no seu processo e concentre-se em construir a melhor vida para você. Fazendo isso, você vai perceber que a alegria e a realização não estão em ter a vida de outra pessoa, mas em viver a sua própria vida ao máximo. Espero que essa reflexão tenha ajudado. Se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir essa mensagem. Muito obrigado por assistir e nos vemos na próxima reflexão. Elimine a procrastinação do propósito. 7. Elimine a procrastinação do propósito. Você já sentiu que tem um chamado, um propósito maior na vida, mas por algum motivo, vive adiando o primeiro passo? Parece que sempre há algo mais urgente, uma conta para pagar, um e-mail para responder, a louça na pia. E aquele grande sonho vai ficando para depois. Se você se identifica com isso, este vídeo é para você. Hoje, vamos falar sobre como eliminar a procrastinação do propósito. A procrastinação do propósito é diferente daquela preguiça de arrumar a cama. É mais sutil e perigosa. É quando adiamos as ações que nos conectam com o que realmente importa, com aquilo que faz nosso coração vibrar. Sabe por quê? Porque essas ações dão medo. Medo do que os outros vão pensar, medo de não ser bom o suficiente. E o nosso cérebro, para nos proteger desse desconforto, cria 1001 desculpas para continuarmos na nossa zona de conforto. O problema é que essa zona de conforto, com o tempo, se torna uma prisão. Aquele sonho adiado vira uma frustração, um peso. Começamos a nos sentir estagnados, como se a vida estivesse passando e a gente estivesse apenas assistindo da arquibancada. A boa notícia é que podemos virar esse jogo. A chave não é esperar a motivação perfeita ou o momento ideal. Porque, vamos ser sinceros, eles nunca chegam. A chave é a ação, por menor que seja. Pense no seu grande propósito. O que é? Escrever um livro? Abrir um negócio? Aprender a tocar um instrumento? Mudar de carreira? Agora, qual é a menor, a mais ridícula e minúscula ação que você pode tomar hoje? Nos próximos 5 minutos para se aproximar disso? Não precisa ser algo grandioso. Se quer escrever um livro, talvez seja escrever um único parágrafo. Se quer abrir um negócio, talvez seja pesquisar um único fornecedor. A ideia é quebrar a inércia. Uma pequena ação gera um pouco de momentum, e esse momentum te dá energia para a próxima pequena ação. É como empurrar um carro parado. O começo é o mais difícil, mas depois que ele começa a se mover, fica muito mais fácil. Cada pequena vitória vai alimentar sua confiança e diminuir o poder do medo. Você vai provar para si mesmo que é capaz. Outra técnica poderosa é visualizar o futuro, mas não apenas o futuro de sucesso. Feche os olhos e se imagine daqui a 5 anos. Se você não fizer absolutamente nada, continue adiando, continue dando desculpas. Como você se sente? Provavelmente, a sensação não será boa. Agora, visualize o oposto. Imagine que você começou hoje com pequenos passos e foi constante. Onde você estará em 5 anos? Sinta a alegria, o orgulho, a realização. Use essa visão como combustível. E lembre-se, o caminho não é uma linha reta. Haverá dias em que a procrastinação vai bater na porta de novo. E tudo bem, não se sinta culpado, apenas reconheça, respire fundo e volte ao plano. Qual é a próxima pequena ação que você pode tomar? A jornada do propósito não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. O que importa não é a velocidade, mas sim a direção e a constância. Não espere mais para viver a vida que você sonha. O seu propósito está chamando. O que você vai fazer a respeito disso? Hoje, comece pequeno,
mas comece agora. A versão mais realizada e feliz de você mesmo está do outro lado dessa decisão. Se essa mensagem ressoou com você, deixe um comentário dizendo qual pequena ação você vai tomar hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Vamos juntos construir uma vida com mais propósito. Obrigado por assistir e até o próximo conceito. Elimine relações que consomem sua paz. 8. Elimine relações que consomem sua paz. Vamos falar de um tema crucial para a nossa saúde mental e bem-estar. Como eliminar relações que consomem a nossa paz? Já sentiu que algumas pessoas, por mais que você goste delas, simplesmente drenam sua energia? Você não está sozinho. É muito comum mantermos laços por hábito, por medo da solidão ou por um senso de obrigação. Mas a verdade é que nossa paz interior é um tesouro que precisa ser protegido. Manter relações tóxicas é como carregar um peso desnecessário todos os dias, que nos impede de avançar. O primeiro passo, e talvez o mais difícil, é reconhecer quais são essas relações. Pense um pouco. Quem são as pessoas que depois de uma conversa te deixam se sentindo esgotado, ansioso ou diminuído? Quem nunca celebra suas conquistas ou está sempre focado em negatividade? Essas são as bandeiras vermelhas que não podemos ignorar. Identificar não significa que você precisa cortar laços de forma dramática. Muitas vezes o que precisamos é estabelecer limites claros. Aprender a dizer não é uma das ferramentas mais poderosas para proteger a nossa energia. Não precisa dar longas explicações. Um simples "não posso hoje" ou "não me sinto confortável com isso" já é suficiente. Lembre-se, os seus limites são um reflexo do seu autorrespeito. Pode ser que você precise se afastar gradualmente, diminuir o tempo de convivência, a frequência das mensagens, a profundidade das conversas. É como ajustar o volume de um rádio. Você não precisa desligar abruptamente, mas pode baixar o som até que ele não te incomode mais. Essa distância te dará o espaço necessário para respirar e recuperar sua própria energia. Claro, em alguns casos, o corte precisa ser mais definitivo, especialmente se a relação envolve desrespeito ou abuso. Nesses momentos, sua segurança e bem-estar devem vir em primeiro lugar. Buscar o apoio de amigos de confiança ou de um profissional, como um terapeuta, pode ser fundamental para te dar a força necessária para tomar essa decisão. Não hesite em procurar ajuda se sentir que precisa. E o que acontece depois? O espaço que se abre na sua vida. Esse espaço é uma oportunidade de ouro. Você pode preenchê-lo com atividades que te trazem alegria, com pessoas que te elevam e, o mais importante, com você mesmo. É um convite para se reconectar com seus hobbies, seus sonhos e sua própria companhia. Pode parecer egoísta no começo, mas cuidar da sua paz não é egoísmo, é sobrevivência. Quando estamos bem, com a mente tranquila, nos tornamos pessoas melhores para nós mesmos e para os outros. Uma pessoa em paz transborda paz. É um ciclo virtuoso. Portanto, eu te convido a fazer essa reflexão. Faça uma faxina nas suas relações. Observe quem te nutre e quem te drena. Comece pequeno, estabelecendo um limite hoje. Dê a si mesmo a permissão para priorizar sua tranquilidade. Você merece viver uma vida mais leve e autêntica, cercado por relações que somam e não que subtraem. Muito obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like e compartilhe com alguém que também possa precisar ouvir isso. E claro, se inscreva no canal para mais conteúdos sobre bem-estar e autoconhecimento. A gente se vê na próxima reflexão. 9. Elimine o sofrimento antecipado. Você já se pegou sofrendo por algo que nem aconteceu ainda? Imaginando os piores cenários, sentindo aquela ansiedade no peito por uma reunião importante, uma conversa difícil ou um resultado que ainda não saiu? Se a sua resposta for sim, saiba que você não está sozinho. Esse é o famoso sofrimento por antecipação, e hoje vamos conversar sobre como podemos nos libertar dele. Pense comigo, quantas vezes você gastou horas ou até dias preocupado com um problema que, no final, nem se concretizou da forma que você imaginava, ou que, mesmo acontecendo, você lidou com ele muito melhor do que pensava? O que acontece é que a nossa mente tem um poder incrível de criar realidades. E quando focamos no negativo, vivemos aquele sofrimento como se ele fosse real. Na prática, a gente acaba sofrendo duas vezes. Uma na nossa imaginação e talvez outra na vida real. Mas por que fazer isso com a gente mesmo? Marco Aurélio, um dos grandes filósofos estoicos, dizia algo genial. Se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua avaliação dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento.
Isso é muito poderoso. Significa que o sofrimento não vem do evento futuro, mas da história que contamos a nós mesmos sobre ele. Nós somos os diretores desse filme de terror mental. A boa notícia é que se somos os diretores, também podemos mudar o roteiro. Então, como a gente faz isso na prática? O primeiro passo é a consciência. Quando você perceber que sua mente começou a viajar para um futuro catastrófico, pare e respire. Pergunte a si mesmo: isso está acontecendo agora? Eu tenho controle sobre isso neste exato momento? Na maioria das vezes, a resposta será não. Esse simples ato de questionar já quebra o ciclo do pensamento ansioso. Você traz sua mente de volta para o presente, o único lugar onde a vida realmente acontece. O segundo passo é desafiar esses pensamentos. Em vez de aceitar o pior cenário como uma verdade, questione-o. Quais são as evidências de que isso vai realmente acontecer? E quais são as outras possibilidades? Talvez a reunião seja produtiva. Talvez a conversa seja mais fácil do que você imagina. Comece a criar cenários alternativos e mais positivos. Não se trata de otimismo cego, mas de equilibrar a balança. A nossa mente tende a focar no perigo. É um mecanismo de sobrevivência, mas nós podemos treiná-la para ver o quadro completo. Uma técnica que ajuda muito é focar na ação. Em vez de ficar paralisado pela preocupação, pergunte-se: o que eu posso fazer agora, com os recursos que tenho, para me preparar da melhor forma possível? Se é uma prova, estude. Se é uma apresentação, pratique. Se é uma conversa, anote os pontos que você quer abordar. Canalize a energia da ansiedade para a preparação. Isso te dá uma sensação de controle e diminui o espaço para a imaginação criar monstros. Você substitui a preocupação inútil pela ação útil. E por fim, pratique a aceitação. Entenda que nem tudo está sob o nosso controle. Está tudo bem. A vida tem suas incertezas. Sofrer por antecipação é como tentar carregar um guarda-chuva aberto o tempo todo, só porque um dia pode chover. É cansativo e ineficaz. Em vez disso, confie na sua capacidade de lidar com as situações quando elas realmente acontecerem. Você é mais forte e mais resiliente do que a sua mente ansiosa te faz acreditar. Lembre-se, o futuro não existe ainda. O passado já se foi. Tudo o que temos é o agora. Viver no presente não é ignorar o futuro, mas sim construir o melhor futuro possível, um passo de cada vez, sem o peso desnecessário da preocupação. Da próxima vez que se pegar sofrendo por antecipação, respire fundo e escolha viver no único momento que é real, o presente. Você merece essa paz. Se essa mensagem te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Muito obrigado por assistir e até o próximo conceito. Elimine a culpa pelo passado. 10. Elimine a culpa pelo passado. Nesta reflexão, vou tocar num assunto que, em algum momento da vida, mexe com todos nós: a culpa. Sabe aquela bagagem pesada, cheia de erros e decisões passadas que insistimos em carregar? Pois é, vamos falar sobre como podemos, finalmente, soltar essa mala e seguir em frente muito mais leves. Muitas vezes ficamos presos a um ciclo de autocondenação. Revisitamos mentalmente aquela situação, aquele erro, e nos perguntamos 1000 vezes: e se eu tivesse feito diferente? Essa ruminação constante não muda o passado. O que aconteceu, aconteceu. A única coisa que ela faz é sugar nossa energia, minar nossa autoestima e nos impedir de viver o presente com plenitude. É como dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Uma hora, você vai bater. A verdade é que errar é humano. Todos nós, sem exceção, já tomamos decisões das quais nos arrependemos. Essas experiências, por mais dolorosas que sejam, não nos definem. Elas são parte da nossa jornada de aprendizado. O problema não é o erro em si, mas a forma como lidamos com ele. Ficar se culpando é se punir repetidamente por algo que já passou, é se colocar numa prisão emocional sem prazo para sair. Então qual é o primeiro passo para se libertar? A aceitação. Aceitar que você é um ser humano imperfeito, que cometeu um erro e que sentiu o peso disso. Reconheça a dor, o arrependimento, a vergonha. Permita-se sentir, sem julgamento. Negar ou reprimir esses sentimentos só os torna mais fortes e persistentes. Diga a si mesmo: sim, eu errei. Eu me sinto mal por isso. E tudo bem sentir isso agora. Depois de aceitar vem o passo mais transformador: aprender. Em vez de se perguntar por que eu fiz isso, comece a se perguntar: o que eu posso aprender com isso? Cada erro traz uma lição valiosa. Talvez a lição seja sobre seus próprios limites.
sobre a importância de ouvir sua intuição, sobre como se comunicar melhor ou sobre quais valores são realmente importantes para você. Transforme o veneno da culpa no antídoto do conhecimento. Anote o que você aprendeu. Essa simples atitude muda sua perspectiva de vítima para a de um estudante da vida. Agora, o grande segredo: o perdão. Estou falando principalmente do auto-perdão. Você perdoaria um amigo querido que cometeu o mesmo erro? Provavelmente sim. Então, por que você é tão duro consigo mesmo? Praticar o auto-perdão é um ato de compaixão e amor próprio. É reconhecer sua humanidade e se dar uma nova chance. Diga em voz alta: se precisar, eu me perdoo pelo que fiz no passado. Eu fiz o melhor que pude com o conhecimento que tinha na época. Agora, eu sei mais e farei diferente. Abandonar a culpa não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Significa escolher não se deixar mais definir por isso. Significa usar a experiência para se tornar uma pessoa mais sábia, mais consciente e mais empática. O passado é um lugar de referência, não de residência. Comece hoje, pense em algo que te pesa, respire fundo, aceite, aprenda a lição e, finalmente, se perdoe. Liberte esse espaço na sua mente e no seu coração para novas experiências, para a alegria e para as infinitas possibilidades que o presente oferece. Você merece viver sem esse peso. Você merece ser livre. Se este tema tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhar nossas jornadas nos fortalece. E se você sente que essa culpa é paralisante, está afetando sua saúde mental, não hesite em procurar ajuda profissional. Conversar com um psicólogo pode ser o passo decisivo para a sua libertação. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Espero que esta reflexão te ajude a dar os primeiros passos para uma vida mais leve. Se gostou deste tema, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até o próximo tema. Elimine a necessidade de status e aparência. 11. Elimine a necessidade de status e aparência. Iremos mergulhar num tema que mexe com todos nós: a busca incessante por status e a obsessão com a aparência. Você já parou para pensar por que damos tanta importância ao que os outros pensam? Por que uma marca de roupa, um carro do ano ou um título profissional parecem definir quem somos? Vamos desconstruir isso juntos. Desde pequenos, somos bombardeados com a ideia de que o sucesso é medido por coisas externas. Nas redes sociais, a vida de todo mundo parece perfeita, cheia de viagens, conquistas e sorrisos impecáveis. É uma vitrine constante. E sem perceber, entramos nessa corrida maluca, tentando acompanhar um padrão que muitas vezes nem é real. A gente se compara, se sente inadequado e acredita que precisa de mais para ser feliz, para ser aceito. Essa busca por validação externa é como tentar encher um balde furado. Você consegue um pouco de reconhecimento, um elogio, uma curtida e se sente bem por um momento, mas logo o vazio volta e você precisa de mais. É um ciclo viciante e exaustivo. Vivemos para a plateia, mas esquecemos de cuidar do nosso palco interior. E o que acontece quando a plateia vai embora? O que sobra quando as luzes se apagam? É aqui que entra um conceito poderoso, defendido por filósofos antigos como os estoicos: a virtude. Calma, não estou falando de ser um santo ou uma pessoa perfeita. A virtude, nesse sentido, é sobre o nosso caráter. É sobre quem nós somos quando ninguém está olhando. É a nossa integridade, a nossa coragem, a nossa honestidade, a nossa compaixão. São qualidades que vêm de dentro para fora, e não o contrário. Pense comigo. O que realmente vale mais? Ter 1 milhão de seguidores que não te conhecem de verdade? Ou ter um punhado de amigos que confiam em você, de olhos fechados? Usar uma máscara para impressionar os outros? Ou ter a coragem de ser autêntico, com todas as suas qualidades e imperfeições? O reconhecimento externo é frágil. Ele pode ser tirado de você a qualquer momento. Uma crise econômica, uma fofoca, uma mudança de tendências, e tudo pode desmoronar. Mas o seu caráter, a sua virtude, ninguém pode tirar de você. É a sua fortaleza interior. É o que te dá estabilidade e paz, independentemente das tempestades lá fora. Cultivar a virtude é um trabalho diário. É escolher ser honesto quando seria mais fácil mentir. É ter empatia quando o julgamento é mais tentador. É ser disciplinado para alcançar seus objetivos, não para mostrar aos outros, mas por respeito a si mesmo. Então, como podemos começar a nos libertar dessa necessidade de status? Primeiro, pratique a autoconsciência. Pergunte a si mesmo: por que eu quero isso?
É por mim? Ou é para impressionar alguém? Segundo, limite a sua exposição a gatilhos de comparação. Talvez seja a hora de fazer uma limpeza no seu feed e seguir contas que te inspirem de verdade, não que te façam sentir inadequado. Terceiro, celebre suas pequenas vitórias internas. Celebre o dia em que você foi gentil com um estranho, o dia em que superou um medo, o dia em que agiu com integridade. Lembre-se, a verdadeira riqueza não está no que você tem, mas em quem você é. A aparência pode abrir portas, mas é o caráter que te mantém dentro da sala. A virtude é silenciosa, mas seu valor ecoa pela eternidade. Ela não precisa de aplausos, porque a sua própria prática já é a recompensa. Ao focar no nosso crescimento interior, a necessidade de validação externa simplesmente começa a desaparecer. A gente encontra uma confiança que não depende de likes ou de aprovação, uma paz que o dinheiro não compra. E essa, meus amigos, é a verdadeira liberdade. Obrigado por assistirem até aqui. Espero que essa reflexão tenha feito sentido para você. Se gostou, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e se inscreva no canal para mais conversas como esta. A gente se vê na próxima conversa. Elimine o medo da mudança e da impermanência. 12. Elimine o medo da mudança e da impermanência. Iremos falar de algo que toca a todos nós: o medo da mudança e da impermanência. Sabe aquela sensação de desconforto quando as coisas não ficam como estão? Quando um ciclo se fecha, um relacionamento termina, ou até mesmo quando mudamos de casa ou de emprego? Esse medo é completamente natural. Nós, seres humanos, gostamos de estabilidade de terreno firme. Mas a verdade, por mais que tentemos negar, é que a única constante na vida é a mudança. Pense na natureza. As estações mudam. O dia vira noite e a noite vira dia. As árvores perdem as folhas no outono para poderem florescer de novo na primavera. A vida é um fluxo contínuo, um rio que nunca para de correr. Tentar parar esse rio é como tentar segurar a água com as mãos. É uma luta perdida e, acima de tudo, exaustiva. Resistir à mudança gera ansiedade, estresse e sofrimento, porque estamos a lutar contra a própria essência da vida. Então qual é a alternativa? É abraçar a mudança, é aprender a dançar conforme a música, mesmo quando não conhecemos a melodia. Em vez de ver o fim de algo como uma perda, podemos começar a vê-lo como um espaço que se abre para o novo. Cada fim é, na verdade, um novo começo disfarçado. Quando uma porta se fecha, não é para nos prender, mas para nos incentivar a procurar outras portas, talvez até maiores e mais bonitas, que nem sabíamos que existiam. Essa mudança de perspectiva não acontece de um dia para o outro. É um exercício diário. Começa com aceitação. Aceitar que não temos o controle de tudo. E isso é libertador. Significa que não precisamos carregar o peso do mundo nos nossos ombros. Podemos simplesmente confiar no processo da vida. A prática da atenção plena, ou o mindfulness, pode ser uma ferramenta incrível para isso. Ao focarmos no momento presente, no aqui e agora, paramos de nos preocupar com o que já passou ou com o que ainda não chegou. Quando vivemos no presente, percebemos que cada momento é único e precioso. A impermanência, vista por este ângulo, não é assustadora, mas sim bela. Ela dá valor a cada sorriso, a cada abraço, a cada pôr do sol. Se tudo fosse para sempre, será que daríamos o mesmo valor? A beleza da flor está também no fato de que um dia ela irá murchar. Isso torna o seu desabrochar ainda mais espetacular. Abraçar a impermanência é viver com mais coragem e serenidade. É entender que somos como surfistas nas ondas da vida. Não controlamos as ondas, mas podemos aprender a surfar nelas. Algumas serão suaves, outras serão gigantes e assustadoras. Mas com cada onda, ficamos mais fortes, mais habilidosos e mais confiantes. Cada desafio que a mudança traz é uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento e de evolução. Então, da próxima vez que sentir o medo da mudança bater à sua porta, respire fundo. Lembre-se que você é mais forte do que pensa e que do outro lado desse medo, existe uma versão sua mais sábia e resiliente à sua espera. Não resista, flua, confie no rio da vida. Ele sabe exatamente para onde o está levando. Obrigado por assistirem e por partilharem este momento comigo. Se essa mensagem tocou você, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir esta mensagem. E claro, inscreva-se no canal para mais reflexões como esta. Nos vemos na próxima mensagem. Elimine a necessidade de ter razão sempre. 13. Elimine a necessidade de ter razão sempre. Nós vamos falar sobre algo que todos nós já sentimos:
aquela necessidade quase incontrolável de estar certo. Sabe aquela discussão boba sobre o nome de um ator num filme, ou um debate mais sério no trabalho? Aquele calor que sobe, a vontade de provar o seu ponto a todo custo. Mas e se eu te dissesse que abrir mão dessa necessidade pode ser uma das coisas mais libertadoras e inteligentes que você pode fazer? Pense bem, quantas vezes você insistiu em algo, não porque tinha certeza absoluta, mas porque não queria perder? É um impulso natural. Nosso ego gosta de vencer, se sentir validado. O problema é que, quando nos apegamos demais à ideia de estar certos, fechamos as portas para algo muito mais valioso, a verdade e o aprendizado. A vida não é uma competição constante, é uma jornada de descobertas. Quando você se permite não saber tudo, algo mágico acontece. Você começa a ouvir de verdade, não apenas esperando a sua vez de falar, mas ouvindo para compreender a perspectiva do outro. E é aí que o crescimento acontece. Você pode descobrir novas informações, entender um ponto de vista que nunca tinha considerado, ou até mesmo fortalecer suas próprias convicções com novos argumentos. Saber ouvir não é sinal de fraqueza, é um superpoder. É a marca da sabedoria e da segurança em si mesmo. Lembre-se daquela frase: prefere ser feliz ou ter razão? Muitas vezes, a insistência em estar certo só gera estresse, afasta pessoas e cria conflitos desnecessários. Imagine a paz de simplesmente dizer: interessante seu ponto de vista. Não tinha pensado nisso, ou talvez você tenha razão, vou pesquisar mais sobre isso. Isso não te diminui, pelo contrário, mostra que você é maduro o suficiente para valorizar a verdade acima do seu orgulho. Claro que não estou dizendo para você abandonar suas convicções ou concordar com tudo. A questão é a abordagem, é trocar a batalha de egos por uma colaboração em busca do melhor entendimento. Em vez de eu contra você, pense em nós em busca da verdade. Essa pequena mudança de mentalidade pode transformar seus relacionamentos, sua carreira e principalmente sua paz de espírito. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é: na sua próxima conversa ou debate, experimente focar mais em entender do que em vencer. Tente ouvir com a mente aberta, questione suas próprias certezas e veja o que acontece. Você pode se surpreender com o quanto pode aprender e com a leveza que isso traz. A busca pela verdade é muito mais gratificante do que a frágil satisfação de ter a última palavra. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessa mensagem. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema. Um grande abraço e até o próximo tema. Elimine o ruído mental e a desordem interna. 14. Elimine o ruído mental e a desordem interna. Iremos mergulhar num tema que afeta a todos nós: o ruído mental. Sabe aquela sensação de ter 1000 abas abertas na cabeça? Pensamentos que não param? Uma desordem interna que parece impossível de arrumar? Essa confusão mental não é inofensiva. Pensamentos desorganizados geram emoções descontroladas, e é por isso que aprender a silenciar esse barulho é tão crucial. Imagine a sua mente como um quarto. Se você nunca arruma, joga tudo em qualquer lugar, acumula coisas que não precisa mais, o que acontece? Fica caótico, estressante e você não encontra nada quando precisa. Com os nossos pensamentos é a mesma coisa. Quando permitimos que preocupações, medos, listas de tarefas e autocrítica se acumulem sem organização, criamos um ambiente mental tóxico. Essa desordem interna nos rouba a paz, a clareza e a capacidade de tomar boas decisões. O primeiro passo para arrumar essa bagunça é tomar consciência dela. Pare por um instante e apenas observe o que se passa na sua mente, sem julgamento. Que tipo de pensamentos estão circulando? São sobre o passado, sobre o futuro? São críticos, ansiosos? Apenas reconheça-os. Muitas vezes só o ato de nomear o que estamos sentindo já diminui a intensidade da emoção. Isso é ansiedade sobre a reunião de amanhã. Ok, isso é remorso por algo que eu disse. Dar nome aos bois é o começo do controle. Agora, vamos à prática. Uma técnica poderosa é o que chamo de despejo mental. Pegue um caderno, um bloco de notas, o que for, e escreva absolutamente tudo o que está na sua cabeça. Não precisa ter ordem, não precisa fazer sentido, apenas tire de dentro e coloque no papel. Listas de compras, preocupações com o trabalho, uma ideia aleatória, uma frase que ouviu. Liberte a sua mente dessa carga. Você vai se surpreender com o alívio que isso traz. É como esvaziar a lixeira do seu computador mental. Depois de esvaziar,
É hora de organizar. Olhe para o que você escreveu. O que é uma tarefa que precisa ser feita, coloque numa lista de afazeres. O que é uma preocupação, pergunte-se: eu posso fazer algo a respeito disso agora? Se sim, defina um pequeno passo. Se não, aceite que não está no seu controle e se dê permissão para soltar. Muitas vezes, sofremos por coisas que não podemos mudar. Aprender a diferenciar o que é nosso do que não é fundamental. Isso nos leva a um ponto-chave. Disciplina mental não é sobre se tornar um robô sem sentimentos. Pelo contrário, disciplina mental é liberdade. É a liberdade de escolher em que focar a sua energia. É a liberdade de não ser refém de cada pensamento ansioso que aparece. É como treinar um músculo. No início é difícil, mas com a prática, você fica mais forte. Práticas como meditação, mindfulness, ou simplesmente dedicar 5 minutos do seu dia para ficar em silêncio, respirando fundo, podem transformar a sua relação com a sua própria mente. Ao disciplinar seus pensamentos, você começa a perceber que não é os seus pensamentos. Eles são apenas eventos mentais que vêm e vão, como nuvens no céu. Você é o céu vasto e claro por trás delas. Quando um pensamento negativo surgir, em vez de lutar contra ele, apenas observe o passar, sem se agarrar. Diga para si mesmo: interessante, um pensamento de dúvida apareceu. E volte a sua atenção para o presente, para a sua respiração, para o que você está fazendo agora. Essa jornada de organizar a mente e silenciar o ruído é um processo contínuo, uma prática diária. Mas os benefícios são imensos. Mais paz, mais foco, melhores relacionamentos e uma sensação de controle sobre a sua própria vida. Você deixa de ser uma folha ao vento, levada por qualquer emoção, e se torna o capitão do seu barco, navegando com intenção. A disciplina mental é a verdadeira liberdade. Espero que estas dicas te ajudem a começar a sua própria limpeza mental. Se você gostou desta reflexão e quer mais conteúdo sobre bem-estar e desenvolvimento pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Muito obrigado e até a próxima reflexão. Elimine o hábito de fugir do desconforto. 15. Elimine o hábito de fugir do desconforto. Já parou para pensar por que fugimos tanto do desconforto? Seja aquela conversa difícil que você vem adiando, o treino na academia que parece um sacrifício, ou até mesmo o silêncio de ficar sozinho com seus próprios pensamentos. A nossa tendência natural é sempre buscar o caminho mais fácil, mais confortável. Mas e se eu te dissesse que ao fazer isso, você está, na verdade, se sabotando? Pensa comigo. Quando foi a última vez que você cresceu de verdade, fazendo algo fácil? As grandes vitórias, os momentos de maior aprendizado e as transformações mais profundas da nossa vida acontecem exatamente quando saímos da nossa zona de conforto. É no desconforto que a mágica acontece. O músculo só cresce quando é forçado, quando sente aquela dorzinha do esforço. A nossa mente e o nosso caráter funcionam da mesma forma. Escapar da dor, do medo, da incerteza é como colocar um band-aid numa ferida que precisa de pontos. Você pode até sentir um alívio momentâneo, mas o problema continua lá, talvez até piorando. Cada vez que você evita uma situação desconfortável, você está treinando o seu cérebro a ser mais fraco, a acreditar que você não é capaz de lidar com aquilo. E essa crença se fortalece, criando um ciclo vicioso de fuga e estagnação. Imagine um atleta que só treina nos dias em que se sente bem. Ele nunca vai atingir seu potencial máximo. Ou um empreendedor que desiste na primeira dificuldade. Ele nunca vai construir um negócio de sucesso. A vida real exige que a gente enfrente o que é difícil. É encarando o desconforto de frente que desenvolvemos resiliência, coragem e autoconfiança. Então, como a gente quebra esse padrão? O primeiro passo é a consciência. Reconheça os momentos em que você está fugindo. Quando sentir aquela vontade de procrastinar, de evitar, pare e pergunte a si mesmo: do que eu estou realmente fugindo? Muitas vezes, a resposta vai te surpreender. O segundo passo é dar um pequeno passo em direção ao desconforto. Não precisa ser um salto gigante. Se você tem medo de falar em público, comece gravando um vídeo só para você. Se não gosta de acordar cedo, tente acordar 10 minutos mais cedo amanhã. O segredo é a consistência. Pequenos atos de coragem diários constroem um castelo de força ao longo do tempo. Lembre-se, o desconforto não é seu inimigo. Ele é um professor, um guia, que aponta exatamente onde você precisa crescer. Quando você começar a ver o desconforto como uma oportunidade e não como uma ameaça, sua vida vai mudar completamente. Você vai parar de apenas existir e começar a viver de verdade.
explorando todo o seu potencial. Então, o desafio que eu te deixo hoje é: qual é o desconforto que você vai abraçar? Qual é o pequeno passo que você vai dar hoje para fora da sua zona de conforto? A decisão de parar de fugir e começar a crescer está nas suas mãos. Escolha o crescimento, escolha a coragem, escolha se tornar a sua melhor versão. Obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. E assim, chegamos ao final da nossa lista. Eliminar essas 15 coisas da sua vida não é uma tarefa para ser feita da noite para o dia. É uma jornada, um processo contínuo de autodescoberta e aprimoramento. A filosofia estoica nos ensina que não temos controle sobre os eventos externos, mas temos controle absoluto sobre como reagimos a eles. A verdadeira liberdade não está em ter tudo o que queremos, mas em querer o que já temos, e em não ser escravizado por desejos, medos e opiniões alheias. Pense nisso como limpar um jardim. Primeiro, você remove as ervas daninhas maiores, as que estão sufocando as plantas boas, a necessidade de aprovação, o medo do fracasso, a preocupação com o que não pode controlar. Depois, você começa a cuidar do solo, a remover as pedras menores, como a procrastinação, as reclamações e a comparação constante com os outros. Cada item que eliminamos abre espaço para algo novo e melhor crescer. Ao deixar de lado o passado, que não pode ser mudado, e a ansiedade sobre um futuro que ainda não chegou, você se ancora no único momento que realmente existe, o agora. É no presente que você tem o poder de agir, de escolher, de ser a sua melhor versão. Os estoicos como Sêneca, Epiteto e Marco Aurélio não eram figuras distantes e sem emoções. Eram pessoas práticas, lidando com os desafios da vida real, desde o exílio até o comando de um império. E a lição que eles nos deixam é atemporal: a felicidade e a tranquilidade da mente. O que eles chamavam de ataraxia vem de dentro. Comece pequeno, escolha uma coisa da nossa lista, apenas uma, e se comprometa a trabalhar nela nesta semana. Talvez seja parar de reclamar por 24 horas. Ou talvez seja praticar a gratidão por 3 coisas todas as manhãs. Observe a mudança que isso causa em sua perspectiva. Você vai perceber que ao eliminar o supérfluo, o que resta é o essencial. O que resta é uma vida mais focada, mais significativa e, acima de tudo, mais serena. Lembre-se das palavras de Marco Aurélio: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força para construir uma vida virtuosa, uma vida de propósito, não apesar dos desafios, mas por causa deles. Eliminar o que não serve mais não é uma perda, é a maior das conquistas, é a conquista de si mesmo. Espero que este vídeo tenha servido como um guia, um ponto de partida nessa sua jornada de transformação. Se você encontrou valor no que compartilhamos hoje, deixe seu like, para que mais pessoas possam encontrar este conteúdo. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar caminhos para uma vida mais plena e consciente. Adoraria ler nos comentários qual das 15 coisas você vai começar a eliminar primeiro. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Muito obrigado por assistir e por dedicar este tempo ao seu crescimento. Nos vemos no próximo vídeo.